Muito bom dia a todos. Estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo básico do Espiritismo, volume 1. Estamos no módulo 2, Introdução ao Espiritismo, e agora no roteiro número 2 desse módulo, que trata dos fenômenos mediúnicos que antecederam a codificação, primeira parte. Essa é a aula na sequência de número 38. Os fenômenos espirituais ou fatos espíritas existem desde que o homem existe. Eles são inerentes à condição humana. Então, veja, algumas pessoas que não conhecem o espiritismo, que, se- ou que conhecem o espiritismo, que frequentam até as casas espíritas, mas não se interessaram ainda em se aprofundar no estudo, algumas pessoas eu percebo sempre, inclusive pelas conversas que tenho com essas pessoas, de que o espiritismo, por exemplo, mediunidade, fenômeno mediúnico, não mediunidade, mas fenômeno mediúnico, né, de uma forma geral, reencarnação, lei de causa e efeito, ou seja, muitas pessoas acham que esses princípios foram criados e inventados pelo espiritismo, né? O que atesta isso daí, a falta de conhecimento da doutrina espírita. O espiritismo não criou nenhum desses princípios, nenhum deles. Eu sempre venho, sempre que o assunto compete, eu toco nesse assunto, mas para deixar bem claro que o espiritismo não inventou nenhuma dessas doutrinas, nenhum desses princípios. Por quê? Porque os fenômenos mediúnicos, né, de uma forma geral, eles pertencem à condição humana. Todo ser humano tem um grau de mediunidade. Uns têm mais, uns são mais ostensivos, como a gente chama, médiums ostensivos, outro menos. É a mesma coisa da visão. Tem pessoas que enxergam melhor do que outras. Tem pessoas que têm uma acuidade visual melhor do que outras. Tem pessoas que têm uma acuidade auditiva melhor do que outras. Mas todos têm acuidade auditiva. Todos têm audição, todos têm visão, todos têm tato. Ou seja, a mediunidade é um sentido a mais. Seria, digamos assim, um sexto sentido. E a mediunidade, ela é um fenômeno biológico, ou seja, ela pertence à organização biológica do ser humano. A mediunidade, ela é controlada, como todo o corpo físico, pelo espírito, pela mente espiritual, tá certo? Que atua sobre a mente física, que se instala no cérebro, mas a mediunidade, ela é orgânica. É importante que todos nós que estamos aprendendo o espiritismo, saiba que a mediunidade é uma condição orgânica. Então, desde o momento que você é um ser humano, você tem mediunidade. Agora, quem não tem mediunidade são os seres inferiores. Animal médium, não existe animal médium, né? Nenhum. Aí algumas pessoas podem dizer assim, mas o meu gato vê espírito, o meu cachorro vê espírito, o cavalo vê espírito. Sim, ele vê. Mas ele vê não é porque ele seja médium, ele vê porque a acuidade visual do animal é muito maior do que a nossa, muito maior. E como existem muitos espíritos desencarnados que são tão inferiores, que o perispírito deles é quase, quase como se fosse um corpo físico, né, de tão grosseiro que eles são percebidos por esses animais, mas não existe mediunidade em animal. A mediunidade é uma característica do ser humano. Então, os seres inferiores ainda não possuem mediunidade. Só quando eles se tornarem no futuro espíritos, que eles não são espíritos, não é? O animal não tem espírito, o animal tem um princípio espiritual, é diferente. Ele não se tornou espírito ainda. Então, a mediunidade é característica de espírito, e espírito só quem tem é o ser humano. Então, todos nós possuímos. Então, ó, desde o aparecimento do homem na face da Terra, sei lá, acho que há 4 milhões de anos atrás, se não me falha a memória, é, que existe a mediunidade. Então, quando a gente estudou lá a origem das religiões, uma das primeiras aulas desse estudo básico, nós vimos, não é, que, inclusive, a religião, a crença em Deus, ela começa com os fenômenos mediúnicos. Ela começa com a aparição, com a manifestação dos espíritos constante, né, e principalmente o fenômeno de efeito físico, tá? O contato desse homem primitivo com os espíritos, dando sequência ao processo evolutivo, é quem vai formando as bases de todas as religiões que nós conhecemos. Nós vimos isso nas aulas iniciais lá, quando a gente tratou da origem das religiões. Aí, algumas pessoas podem dizer assim, é muito comum vocês ouvirem falar em fatos espíritas, porque na época primitiva existem fatos espíritas, e algumas pessoas perguntam,
Mas como é que existiam fatos espíritas se nem existia espiritismo ainda? Porque a doutrina espírita começou em 1858, né? Então, como é que se fala em fatos espíritas? Isso é só uma terminologia, né? Os fatos espíritas é a mesma coisa de fenômenos espirituais, tá? Então, quando vocês ouvirem falar em fatos espíritas e que se refira a ocorrências que antecedem a doutrina espírita ou o espiritismo, é porque, na verdade, esse termo fatos espíritas não tem nada a ver com o espiritismo. Se refere a fenômenos espirituais, mais particularmente aos fenômenos mediúnicos. Então, isso aí existe desde que a humanidade existe. O espiritismo não criou nem inventou nenhum dos princípios básicos, foi o que a gente acabou de falar, né? Que formam a base da sua doutrina. Muito antes de Hydesville, que a gente vai ver agora, em toda parte do mundo já existiam as manifestações espirituais, ou seja, em todas as épocas da humanidade e em todos os lugares do mundo sempre existiram manifestações espirituais. Repito, isso é inerente ao ser humano. Em 1847, no humilde vilarejo de Hydesville, estado de Nova York, surgiram fenômenos mediúnicos que abalaram a opinião pública da época. Então, veja, nós estudamos no roteiro primeiro, né, que esse é o roteiro 2, no roteiro número 1, nós vimos o contexto histórico do século XIX na Europa. Então, nós vimos toda aquela evolução do pensamento, da filosofia, das artes, da ciência, da música, de tudo de uma forma geral, não é? Que esse alastramento, não é, dessas mudanças do pensamento humano, da condição social de vida, enfim, de uma série de mudanças que ocorreram no século XIX, tá? Ocasionados primeiro pela Revolução Francesa e depois pela Revolução Industrial, né, que ocorreu lá na Inglaterra. Então, esses dois movimentos, esses dois grandes e importantes movimentos, mudaram a condição humana de uma forma geral, como se alastrou pela Europa inteira e depois pelos outros continentes, não é? Então, é exatamente no século XIX, ou seja, quando as coisas começaram a se aquietar, digamos assim, não é? Pelo menos em parte, né? Porque a gente viu que na Europa, a Europa era um caldeirão, não é? Em ebulição, de muitos movimentos, insurreições, não é? De muitos conflitos, de muita luta pelas conquistas, não é? Que o ser humano buscava. Então, quando as coisas começam a se acalmar, aí a gente vê quando começa a surgir de uma forma mais incidente os fenômenos espirituais. Só que dessa vez, repito, esses fenômenos sempre existiram em todas as épocas, em todas as fases evolutivas do ser humano, mas nessa época, no século XIX, e ali na Europa, como as coisas estavam em constante mudança, né, os seres humanos estavam buscando novas conquistas, né, melhorias de vida, mais benefícios, uma série de coisas, e houve mudança em todas essas áreas, esse era o momento exato para surgir o espiritismo. Então, lá em Nova York, no estado de Nova York, lá nos Estados Unidos, em 1847, nesse humilde vilarejo, né, começam a surgir esses fenômenos mediúnicos de uma forma mais intensa. Então, veja, tais fenômenos ocorreram numa tosca cabana, residência da família Fox. Eram ruídos inexplicáveis, feitos com tanta intensidade que impedia o repouso da família de John Fox. Então, esses barulhos, né, essas batidas que ocorriam no assoalho, na parede, no teto da casa, eram constantes, não é, e intensos. E isso daí começou a trazer uma perturbação para a família Fox. Apesar das mais numerosas pesquisas, não se pôde encontrar as causas nem a autoria desses ruídos. Logo, porém, se notou que a causa produtora parecia ser inteligente. Então, quando esses ruídos se tornaram constantes, não é, e causando esse incômodo muito grande na família Fox, eles trouxeram pessoas para pesquisar, para ver se tinha alguém batendo, ficaram de vigia do lado de fora da casa, para ver se não era algum trote, alguma brincadeira de algum vizinho, não é, de algum jovem. Jovem adolescente gosta muito dessas coisas, né, de pregar peça nas pessoas. Enfim, eles pesquisaram de todas as formas, de todas as maneiras e não conseguiam encontrar a causa das pancadas, das batidas. As batidas continuavam, não é, sempre constantes e intensas. As filhas do casal Fox, Margaret, John Fox, ele tinha três filhas, não é? Margaret, Kate e Leah. Leah era a mais velha, que inclusive era casada. Mas todas três eram médiums, ou seja, elas tinham a mediunidade mais ostensiva. Como eu disse, todo ser humano é médium.
Mas, no caso das filhas de John Fox, elas eram médium mais ostensivos, elas tinham uma capacidade mediúnica mais intensa, digamos assim. Então, no dia 31 de março de 1848, Kate, que era a mais nova, né, de 11 anos, assim, as pancadas incomodavam, perturbavam, mas aquilo se tornou tão constante que eles acabaram, entre aspas, acostumando com aquilo dali, não é? Porque, assim, eles não encontravam uma solução para aquilo dali. Aí, então, uma vez Kate escutando as pancadas, ela resolveu dialogar com aquilo que parecia o diabo. Por que parecia o diabo? Porque, imagine só, a família de John Fox era toda protestante. Eles eram muito religiosos, né? Eram protestantes. E imagine só um fenômeno desse acontecendo no meio de uma família protestante. É verdade que se você for comparar o protestante americano com o protestante aqui do Brasil, né, o protestante aqui do Brasil, pelo que a gente observa, tá? Isso aí não é um fato comprovado, mas eu estou falando do que eu observo. Eles são menos fanáticos, não é? Eles são menos mente fechada, me perdoem, não é? Os irmãos que militam na igreja evangélica não são todos, mas infelizmente a maioria é assim, né? Ostentam demais o fanatismo. Eles são os únicos que querem mudar a opinião das outras pessoas, mudar a religião das outras pessoas. Eles investem mais, inclusive aqui no nosso canal mesmo, né? Eu recebo mensagens diretas aqui, tá? De evangélicos, né? Dizendo que o espiritismo é coisa do demônio, do diabo. Então, veja, isso existe desde que começou os fenômenos espíritas, não é? De uma forma mais intensa, que foi lá em 1848. Então, imagine esses fenômenos acontecendo na casa de uma família evangélica protestante. Então, para todos, aquilo dali se tratava de uma perturbação do diabo, né? Do Satanás que estava ali tirando o sossego daquelas pessoas. Então, Kate resolveu, né, criou coragem e resolveu dialogar com aquele dali que parecia o diabo. Então, como as pancadas se assemelhavam a uma pessoa manca, ou seja, em linhas gerais, as pancadas pareciam uma pessoa caminhando, aquelas pessoas que têm uma perna de pau ou que usam uma muleta, não é? E essa caminhada parecia que ela tinha uns intervalos como se a pessoa mancasse, né? Então, Kate começou a chamar aquilo dali, dizendo que era um fantasma com o pé rachado, ou seja, ele era manco, né? Então, ela, entre aspas, desafiou, ela disse, senhor pé rachado, faça o que eu faço batendo palmas. Então, ela começou a bater palmas para ver se as pancadas acompanhavam. Então, as pancadas começaram a bater de acordo com o número de palmas que Kate fazia com as mãos. Então, se ela batesse 3 vezes, as pancadas batiam 3 vezes. Se ela batesse uma, batia uma. Aí ela começou a ver que aquilo dali começou a ter a comprovação que ali era um fenômeno inteligente, ou seja, estava escutando o que ela estava dizendo e estava acompanhando, ou seja, era um fenômeno intelectual aquilo dali, apesar das batidas. E aí ela pediu que as pancadas contassem os números de 1 a 4. Então ela bateu 1, 2, 3, 4, né? E as pancadas acompanharam 1, 2, 3, 4 na sequência. As meninas perguntaram se aquilo se tratava de um espírito. Aí veja só o que é a criança, né? A criança pergunta: você é o que? É um fantasma? É um espírito? Aí, caso fosse, deveria bater 2 vezes. Logo se ouviu 2 batidas confirmando. Elas perguntaram se ele havia sido assassinado, de que forma ele morreu, não é? Se ele tinha morrido ali naquela casa, se tinha sido assassinado. E se ele foi assassinado, que ele confirmasse com 2 batidas, o que também ocorreu. Ou seja, o espírito que estava se comunicando ali, ela agora já sabia que era um espírito, não é? É, e que ele estava, logicamente, desencarnado, né? Tinha morrido. Ela sabia que ele tinha habitado ali aquela casa e que ele tinha sido assassinado, porque ela fazia as perguntas, não é? E pedia para ele confirmar se fosse sim, com 2 pancadas. A partir desse instante, os vizinhos foram chamados para testemunharem o fenômeno. Então, os vizinhos, né, que a maioria também era protestante, evangélico, né, e eles ainda continuavam com a ideia de que aquilo dali se tratava do demônio se comunicando. Quando esse espírito começa a se comunicar com Kate, através dos sinais das pancadas, eles são convidados, né, a testemunhar aquilo dali. Então, os vizinhos vão, fazem perguntas, né, e todos os meios foram empregados sem sucesso para tentar descobrir se existia um batedor invisível. Então, alguns céticos ainda achavam que era alguém que estava batendo nas paredes, escondido e tal, e novamente se fez vigilância, né, para acompanhar. No momento que Kate conversava com a entidade que se comunicava ali, não é? Eles ficavam em vários lugares da casa,
para ver se não tinha ninguém batendo nas paredes e não encontraram absolutamente nada. Ou seja, eles tiveram a certeza de que aquilo ali era um fenômeno espiritual, ou seja, era um espírito realmente que estava se comunicando, já que não tinha nenhuma pessoa encarnada fazendo aquele barulho. Várias experiências se seguiram e muitos curiosos apareciam, até que um deles, Isaac Post, que era inclusive um funcionário da agência dos Correios lá do estado de Nova York, ele teve a ideia de falar uma letra em voz alta e o espírito dar uma batida na letra desejada. Então, o que é que ele fazia? Ele saía citando as letras do alfabeto, né? A, B, C, D. Aí, quando era, por exemplo, o D, aí o espírito dava uma pancada, né? Para confirmar que era a letra D. Porque com isso ele ia formando, com essas letras, as palavras para ele poder conversar com o espírito. Então, é o início aí do que a gente chama de telegrafia espiritual. Então, graças à ideia desse funcionário público, aí, o Isaac Post, né, eles começaram a fazer perguntas aos espíritos, né, que sem ficarem presos simplesmente a respostas de sim ou não, tá? E aí começou a haver essa, entre aspas, telegrafia espiritual. Então, ele perguntava, o espírito ia dar uma mensagem, aí ele saía dizendo as letras A, B, C, aí o espírito, pô, dava uma batida, então era C, ele escrevia. Aí saía dizendo as letras de novo, aí o espírito, pô, batia naquela letra desejada, ele anotava lá. E assim ele ia formando palavras, não é, frases, e ia entrando em diálogo. Veja, era uma coisa morosa, era uma coisa lenta, mas já era uma forma de se comunicar com os espíritos, tá? Então, é o que a gente chama de telegrafia espiritual. Então, veja como uma coisa é interessante, não é? Como a gente disse lá, quando a gente estava estudando a importância do contexto histórico na Europa, a gente viu que tudo isso tem um encadeamento. Então, no momento oportuno, no momento favorável e propício, os espíritos começaram. Alguém pode dizer assim, mas por que é que não começou na Europa e começou nos Estados Unidos? Bom, eu não sei dar essa resposta, mas com certeza os espíritos viram uma oportunidade ali naquela casa. Talvez eles tivessem encontrado uma família mais favorável ali, no estado de Nova York, né? Uma família protestante ainda mais, humilde. Talvez aquela família fosse, apesar das crenças deles, né? Talvez eles fossem mais favoráveis para se divulgar. Né? E observe o seguinte, como a gente vai ver nas próximas aulas, é a partir desse fenômeno de Hydesville que os fenômenos espirituais eles começam a se alastrar pela Europa inteira e principalmente com aquilo que a gente vai ver aí, que é chamado de mesas girantes. Eu acho que muitos aqui já ouviram falar. Eu me refiro aos que estão iniciando, né? Os antigos, com certeza, já sabem disso até para ensinar também. Então, o ponto, digamos assim, o ponto de partida, né, da doutrina espírita, do início da doutrina espírita, ocorreu ali no estado de Nova York, né, no condado no vilarejo de Hydesville, e com a família Fox, tá? Então, esse seria o marco inicial, digamos assim, do Espiritismo. Então, a gente vai encerrar essa aula por aqui, temos a segunda parte e a gente continua esse tema na próxima aula. Então, um grande abraço para todos.